Pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal Contraste. E hoje a gente vai ver uma bomba aqui que tá rolando. O Bolsonaro tá bagunçando com o sistema. Ele falou: ó, vocês vão me deixar preso aqui, mas eu também vou causar aí. Dólar subindo, bolsa caindo. Então vamos ver qual que é a análise que o Floriano Invest fez aqui. Floriano que faz um conteúdo muito bom aqui no YouTube. E hoje a gente vai entender o porquê que o sistema está começando a entrar em colapso. Eu tô entendendo. Eles vão usar as armas que eles têm, mas a arma que o Bolsonaro tem é o povo. E o povo quer melhorar. O povo quer o Brasil melhor. O povo quer verdade. O povo já está cansado de ver tanta palhaçada e não ter mais braço, né, para poder brigar para isso. Então vamos ver a análise aqui que o fez e entender o que está acontecendo. O Moraes está em pânico, desespero total com a libertação do Bolsonaro. Simplesmente ele está articulando com todas as suas forças nos bastidores para conseguir se blindar de uma possível reação, melhor, de uma contra-reação às ações dele, um contragolpe, e também está trabalhando para manter o Bolsonaro preso a todo custo. Por que ele está com tanto medo? Porque simplesmente o Bolsonaro solto, com o celular na mão, nas eleições de 2026, vai ser um grande estrago. Bolsonaro preso, fez uma indicação, jogou o dólar para cima de 5,40, simplesmente quebrou o Banco Central, que estava cogitando fazer um corte agora em dezembro, rasgou o corte de dezembro que já não teve, que teve manutenção da Selic a 15%, já também deixou apenas um devaneio, um sonho distante, a possibilidade de cortar juros em janeiro. Ou seja, a grande realidade é que ele prejudicou muito a estratégia e as possibilidades de sucesso econômico que poderia acender um discurso e uma retórica do Lula que poderia colaborar para o regime Lula se. Para quem não sabe, essa semana a gente teve a super quarta, né, que foi aqui a decisão ali, se a gente aumenta juros ou não, que no caso é a Selic, mas eles mantiveram ali a manutenção a 15%. Coisa boa, porque efeito Bolsonaro. Então, tem coisa grande acontecendo, galera. Eleger. Ou seja, foi uma estratégia bem interessante, demonstrando uma força muito grande do Bolsonaro. Aí vem o desespero do Moraes, porque com o STF sendo isolado, com o STF sendo interpretado pela mídia pautada, e também falando isso para a população, que está sendo autoritário, que eles estão perdendo a linha, imagina com o Bolsonaro fazendo algum tipo de chamada para um levante nacional. Acho que pode feder, isso justifica o total desespero. Chamada do povo. Chamada do povo. É o que é a maior arma que o Bolsonaro tem. Do ministro Alexandre de Moraes, e não só dele, outros ministros também estão com medo, porque eles sabem que a cabeça deles vai ser ofertada em 2026 para conseguir voto. E se por acaso os votos aceitarem a oferenda, eles vão ter que entregar, ou seja, os senadores e os deputados federais que se elegerem com esse tipo de discurso vão ter que lutar e vão ter que votar a favor de um impeachment. Aí que vem a grande luta dos bastidores que está acontecendo nesse exato momento para conseguir impedir a libertação do Bolsonaro. E também temos o Lula, que está tecendo vingança e ódio para todo lado, dizendo que o Bolsonaro tem que ficar preso a todo custo. Eu daria Quem que aguenta mais ver o Lula em qualquer lugar? Meu, passa pra mim no TikTok, no Instagram, me dá até asco. Eu não consigo nem mais ver o cara falando. Pelo amor de Deus, é uma coisa muito... Sabe, o cara tem que, ó... fora. uma sugestão pro Lula para ele limpar a boca, porque senão ele vai acabar engolindo o próprio veneno, e eu acredito que ele não vai gostar muito do resultado, porque simplesmente, como ele é um cara que não lê tanto, ele tá criando várias armas de perseguição, muitas armas de perseguição. Eu acho que já não existe tempo hábil para ele destruir essas armas de perseguição antes de deixar a presidência, em 2026. Ou seja, ele vai entregar um planalto cheio de armas municiadas de perseguição para serem utilizadas contra ele. Ou seja, Lulinha, fica calmo que na Bolívia já tá se antecipando o Brasil. O ex-presidente já foi preso por corrupção. E corrupção vai ser um troço fácil. Tá chegando, Lula. A hora tá chegando. Agora vamos só especular aqui, imagina comigo. O novo presidente sobe, ele começa a expandir mais e proteger as investigações, e a INSS chega no irmão do Lula, no filho do Lula, chega no Lula, e aí o que acontece? Vai pro STF fazer julgamento, STF com a cabeça do jogo. Você acha que o STF condenaria o Lula para livrar a sua própria cabeça ou não? Qual que é a sua opinião? Na minha cabeça, na história recente dos últimos anos e na lealdade, ou melhor, na moralidade que eu enxergo no STF, eu acho que não resta dúvida o que eles fariam para libertar, ou melhor, para livrar a própria cabeça. Dito isso, vamos começar com o pé direito, porque agora eu vou te mostrar todas as notícias que embasam essa conclusão que eu te falei e também para você entender o que deve acontecer nos próximos dias na política brasileira. Então, um tênis, você entra no grupo e espera realmente uma visão bem técnica.
precisa entender melhor. Então presta atenção nessas falas, isso aqui não é um bolsonarista, ou seja, é realmente uma visão bem técnica, presta atenção. É verdade que o governo anterior deixou uma herança fiscal ruim. Eu tenho muitas dificuldades com E o que ele quis governo dizer que não é verdade, ou seja, que deixou uma herança boa, o governo anterior, no caso Bolsonaro. anterior. Imensas. Né? Ele critica mesmo o Bolsonaro. Públicas. Né? Mas aí não é verdade. Né? As contas não estavam desarrumadas. Né? E o governo atual desarrumou as contas de uma maneira preocupante. Né? Agora, isso... O que ele tá falando aqui é que a gente já sabe. O Bolsonaro saiu com o ministro Paulo Guedes, na época, e deixou todas as contas perfeitas. Né? Tudo ajustado. Entregou com superávit. Né? E aí agora a gente vê aí, inclusive, vocês podem ver, Correios agora tendo que demitir 15 mil funcionários. Pensa. E aí? Me preocupa um pouco, porque quando você começa a mascarar a contabilidade, e aí são os políticos fracos, que não reconhecem problemas, que dizem, a culpa é do outro, a culpa foi do governo anterior. Não, eu estou fazendo tudo certo, mas o anterior, né, quando a política não é honesta com os dados, com as evidências, e atribui a culpa ao outro, a política decaiu bastante. A grande verdade é que o Lula é o sinônimo do fim da política brasileira, né? É o colapso político. E agora eu vou trazer pra vocês um bastidor que vazou pela Globo. Eu nem trouxe esse bastidor no exato momento que vazou, porque eu não sabia se era verdade. Aí a timeline comentou, eu vi outras fontes, pesquisei. Isso aqui é verdadeiro, essa conversa realmente aconteceu. Eu imaginei que poderia ser um vídeo com áudio aleatório que outra pessoa gravou, mas não. Presta atenção na conversa dos deputados durante a negociação e a articulação pra dosimetria. Olha o que os deputados pensam. Você não viu? Peraí, você não viu? Você não tá vendo o seguinte, você não viu. O que o Sóstenes disse na abertura, você não devia estar. O Sóstenes estava lá. Pois é, o Sóstenes disse que vamos pagar. Você não viu a narrativa. Mas você não viu, não, mas você não viu a narrativa que foi quando veio a pauta. Peraí. O Sóstenes veio, pagou 58% das emendas. O Hugo... Só para você entender, aqui são os deputados, durante a votação da anistia, falando de emenda, falando de se tá pagando ou se não tá pagando. Eles estão preocupados com o bolso deles. Eles estão preocupados com eles mesmos. Eles não estão preocupados com o povo brasileiro. É por isso que a gente tem que pensar muito bem antes da gente votar no que vem, em quem que a gente vai votar para deputado, para senador, para presidente. Então, galera, vamos lá. Mota veio e disse, eu preciso da ajuda para pagar. Aí, o Lindbergh... O tá falando contigo. Estamos juntos. O Lindbergh, o Zé Barreiro, era até 30 de dezembro paga. Aí veio essa pauta. Ô Maurício, você pegou o orçamento para 30 de dezembro. Ele disse que ficou uma semana atrás. Falaram que a data é 30 de dezembro, eles não vão botar o orçamento a gente pagar. Vai pagar o nome mesmo. Pois é, mas foi data a data de 30 de dezembro. Vai pagar agora, até quinta-feira. Já vai fazer assim, rapaz, vamos pagar, quer fazer também. É uma conversa que é sobre emenda, que é a grande preocupação dos deputados. Então, em época de eleição, isso mostra o real ponto de vista de um deputado médio brasileiro. O que a gente tem que fazer em 26? Aumentar a qualidade dos nossos políticos. Presta atenção nessa conversa que aconteceu na timeline, eu achei muito pertinente. Luiz Felipe, a gente vê esse vídeo que vazou, né? Parece que foi um jornalista da Globo que teria gravado. Eu gosto quando isso acontece, quando há um vazamento desse tipo, porque mostra o que é a política real no Brasil. Ou seja, o que a gente vê, na maioria dos casos, é um teatro, que é todo aquele discurso, né? Tudo aquilo que é falado no plenário, e o pessoal grita, o pessoal protesta, né? Tudo aquilo ali, na verdade, é um teatro. Tudo já foi previamente combinado em reuniões privadas, e é esse troca-troca que a gente viu aí. Não, vamos trocar a cassação do Ramagem, Zambelli, Glauber, Eduardo e dosimetria para adiantar aí aos 58% das emendas. Ou seja, é um grande balcão de negócios. Exatamente, Max. E olha, isso que foi capturado aí pelo repórter da Globo é o normal. Não é que foi assim aleatório, num dia. É todo dia, todo evento, toda reunião, praticamente toda comissão, todo plenário que se abre, tem discussões assim acontecendo. É o que toma o ponto central da discussão do plenário? Não. Mas existem essas discussões secundárias nos cantinhos, e que são isso aí. Que para quem já foi, se o Ministério pagou, não pagou, para onde foi. Olha, vou dizer até, quando houve aquela intervenção física na Câmara, né, onde os parlamentares da direita, eu estava também incluso nessa intervenção, havia grupos, a maior parte ali estava de fato querendo representar a anistia. A maior parte estava ali representando a anistia. Mas tem uma parcelinha no canto conversando sobre emendas parlamentares, vê se pode. Então isso já tomou, é vício de sistema. Estamos aqui mostrando a entranha viciada, drogada do sistema legislativo brasileiro. Mas eu estou até falando isso com pouca emoção, porque isso já está denunciado em vários relatórios internacionais que apontam exatamente isso, que o parlamento legislativo brasileiro é um dos mais corruptos do mundo. Os mais corruptos do mundo. Temos que mudar isso em 26, principalmente elegendo indivíduos que não possuem rabo preso. Por exemplo, Nicolas Ferreira, Pavinato, pessoas que conseguem se eleger sem grandes investimentos, apenas com investimento de, por exemplo, criação de
conteúdo como esse tipo de conteúdo aqui. E eu não tô sendo advogado de causa própria porque eu não vou me candidatar a nada. Eu tô falando que pessoas como eu que criam conteúdo e agregam vocês dessa forma e vocês têm interesse em colocar lá sem ninguém precisar pagar tijolo, dar botina ou coisa parecida, ou dar Bolsa Família, esses indivíduos não têm pra ninguém depois uma dívida, que é o que acontece normalmente, por isso que esses indivíduos depois têm que ser corruptos, porque eles são obrigados a pagar a dívida que eles adquiriram para chegar até lá em cima. Dito isso, presta atenção nas palavras desse indivíduo. O relator diz que nada impede incluir anistia no PL da dosimetria. Entende, isso aqui é declarar guerra ao Moraes, mas parece que o Moraes e o Lula já declararam guerra contra a dosimetria. E pelo que parece, o Centrão vai defender algo mais próximo da anistia para pagar o preço que o Eduardo Bolsonaro colocou. Como assim? Flávio Bolsonaro colocou. Como assim, Floriano? Vamos lá. Esse aqui foi o preço. Dosimetria. Direita se divide sobre preço de Flávio e insiste em anistia. Aprovado pela Câmara, PL da dosimetria divide bolsonarista sobre a real eficácia da medida e vira aposta da direita para pavimentar a anistia. E não só para pavimentar a anistia. Em seguida tivemos essa revelação. Em jantar, Centrão pressiona Flávio e diz que Tarcísio é o melhor nome. Senador Flávio Bolsonaro do PL recebeu caciques do PP e do União Brasil para jantar e pediu apoio à sua pré-candidatura ao Planalto. O Centrão negou, falou que ia vir lá com os líderes dos estaduais, dos governos estaduais e depois daria uma resposta. Mas a grande realidade, o que está acontecendo nesse exato momento é uma articulação para pagar o preço do Flávio Bolsonaro e tirar ele da corrida eleitoral e colocar o Tarcísio. O Tarcísio é um cara que ele é inteligente, tá? Você pode não gostar dele, mas ele é um cara muito inteligente. E ele se arquitetou, quando ele subiu para ser governador de São Paulo, ele se arquitetou para se reeleger. E ele criou uma bazuca tão grande para se reeleger em São Paulo, que simplesmente a bazuca é tão forte que eles querem apontar essa bazuca, em vez do estado de São Paulo, para a nação brasileira, para tornar ele presidente. Como assim bazuca? Ele cronometrou todas as obras, a maior parte das obras em São Paulo, ele cronometrou e fez o cronograma para entregar em 26. E tem obra até prevista para entregar em 2030. O que ele não conseguiu antecipar para 2026, ele jogou para 2030, já considerando e aumentar o seu nível de impacto para uma indicação do sucessor e aí sim, para subir à presidência. Esse era o planejamento atual dele. Como não apareceu nenhum candidato forte, nem da esquerda, nem da direita, para superar a estratégia do homem, querem colocar ele como presidente. E ele realmente fez um papel muito bom. Ele conseguiu fazer todo esse cronograma com frieza, e ele também está conseguindo utilizar as redes sociais para se comunicar de forma muito eficiente. Entendo o seguinte, eu entendo que tem muitos bolsonaristas, uma galera de direita não gosta do Tarcísio, mas eu tenho certeza que chegou no segundo turno e estamos Lula e Tarcísio. Você vai votar em quem? A mesma coisa quem não gosta do Flávio Bolsonaro. Vai ter Lula e Flávio Bolsonaro. Se precisar fazer campanha pro Flávio Bolsonaro para ele ganhar e não deixar o Lula subir, você vai fazer? Eu vou fazer. Eu faria pro Flávio, eu faria pro Tarcísio, eu faria por quase todos os indivíduos da direita, eu faria. Só se vier um muito fora da caixinha aí, mas todos esses que estão em pauta, eu faria campanha para conseguir fazer esse indivíduo ganhar o Lula no segundo turno. E essa é a realidade. E todo mundo entende essa realidade, mas aí tem que conseguir jogar o indivíduo pro segundo turno. Só pra você entender o que eu quero dizer com a habilidade de comunicação, é isso aqui, ó. Vou dar um exemplo prático, eu vou ficar pausando pra explicar cada ponto. Ó, isso é uma coisa que o Tarcísio tem, isso entre várias outras coisas. O cara é inteligentíssimo, estrategista, um cara cético, entendeu? E um cara muito calmo, um cara que tem um controle emocional, que isso, gente, é o que mais importa hoje na nossa vida. Você ter habilidade de comunicação e controle emocional. Tá? Isso, se você tem essas duas habilidades, em qualquer lugar. E foi pensado nesse roteiro. Minuto da sua atenção. Semana intensa de guerra contra o crime no estado de São Paulo. De segunda-feira Crime e violência, pauta número 1 de 2026. até hoje, mais de 5 operações coordenadas pela Polícia Civil foram deflagradas em diferentes linhas de investigação. A Operação Azimuth desarticulou o grupo criminoso que em apenas 2 anos movimentou mais de 7 bilhões de reais em fraudes bancárias. Isso mesmo, a gente tá indo lá no andar de cima. E a Operação Aranador... Estamos indo no andar de cima. Quem que tá batendo, quem que bateu no Cláudio Castro por ter ido na base e não no andar de cima? Esquerda. Essa comunicação afetou quem? A galera do centro, centro-esquerda e esquerda. Ele tá falando pra quem? Ele tá convertendo quem é o desconvertido, o cara que não vota nele. Essa é a comunicação. Então a primeira notícia foi pra essa galera. E também te agradou como me agradou. A gente também quer que bandido seja preso. A direita também agrada com essa notícia. Mas ele tá indo pela linha pra agradar primeiramente o cara que não vota nele e de tabela ele agrada também quem vota nele. Mas é uma comunicação pra aumentar a base de voto. Presta atenção. 2 cumpriu diversos mandados de prisão contra agressores de mulheres. Agressor de mulher. Isso é tema e pauta de colado. Esquerda ou direita? Direita é agressor. Direita é violência como um todo. Esquerda é violência contra a mulher. Violência de homem que se lava. Violência contra a mulher. Ou seja, mais um ponto que ele faz arquitetado pra converter os desconvertidos, que não estão convertidos ainda. Essa ação marcou o encerramento dos 21 dias pelo fim da violência contra a mulher. E nesse período foram realizadas 1.102 prisões em flagrante de agressores. Na terceira fase da Operação Piratas do Asfalto, nós prendemos 15 integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de motos, que aborrece o nosso cidadão que anda de moto. A Operação Terra Central bloqueou 9 milhões de reais e prendeu 8 criminosos acusados de operar delivery do tráfico. Uma associação que vendia drogas a Você domicílio. percebeu que ele deixou a questão das drogas pro final? Por que ele deixou? Porque é um assunto que agrada muito a direita, mas não agrada tanto a esquerda. Porque a esquerda, tradicionalmente, quer liberação, quer não sei o que, quer não sei o que lá. Conseguiu aprender? Se eu fosse ele, eu iria mais longe, eu não colocaria essa notícia dessa forma. Eu colocaria só a apreensão de armas e tal e chamaria de quadrilha. Não especificaria qual que era o crime específico. Pra nem entrar em conflito. Ah, Fernando, você acha isso justo? Então, amigo, você tem que modelar a comunicação, a grande arma
da política é a comunicação. Você tem que modelar, você tem que filtrar o que você fala, o que você não fala, pra você alcançar a maior base de votos. Principalmente quando a gente tá falando de presidência, que você precisa de 51%, 50% mais um pra você chegar na presidência. Não é tipo um deputado, um senador que ele pode atingir um nicho, ele pode ser um cara muito radical e ele vai conseguir o voto do agro. E não, que se lasque se a galera da Macumba não gosta dele, se a galera de outro lugar não gosta. Mas na presidência, sim, importa. Todo mundo importa. Entendeu o ponto que eu quero dizer pra vocês? Seguindo agora. Então foi uma boa comunicação, poderia ser um pouco melhor, mas das comunicações que eu assisto aqui de políticos, é uma das melhores. É uma das melhores, muito bem tipo, viu como as vírgulas é muito bem feita. A colocação, ele pensa em cada ponto, não ele, mas a equipe dele conseguiu colocar uma galera boa nisso. Agora, seguindo em questão de estratégia, dureza em comunicado do Banco Central reduz chance de corte de juros em janeiro, apontam analistas. Isso aqui eu não sei se foi uma jogada pensada do Bolsonaro, mas quem fez isso acontecer foi o Bolsonaro. Isso tudo veio após a indicação do Flávio Bolsonaro para a presidência. Se não tivesse feito essa indicação, tudo indica que teríamos corte em dezembro. Isso ajudaria muito o Lula em 26. Foi uma jogada muito bem feita, caso tenha sido pensada. Se não foi pensada, foi muito sortudo, foi de grande sorte. Na contramão de emergentes, o Brasil é o único país que não cortou juros em 2025, ou seja, o contraste da incompetência do Lula com outros países cada vez fica mais claro. Isso vai ser explorado nas eleições. Mas tem um ponto positivo para o Brasil, que é... Pessoal, só para vocês entenderem essa questão do Banco Central, não, a gente, como eu já disse, aqui nessa parte a gente teve a super quarta, que é a decisão, né, se aumenta, mantém a manutenção ou diminui a taxa Selic, a gente está em 15%. A taxa Selic é hoje a que dita, quando você vai fazer um empréstimo, quando você vai fazer um financiamento, se dita se esses juros vão ser mais altos ou menos, entendeu? Então tudo fica mais caro quando a taxa de juros está mais alta. O que vale mais a pena, por exemplo, é você reinvestir numa renda fixa, porque o governo está te pagando mais para você emprestar dinheiro para ele, entendeu? Mas de resto, isso não ajuda em nada, entende? Então pensa, uma taxa de juros alta, dólar alto, uma Selic alta, dólar alto, para a gente acaba ficando, o nosso dinheiro acaba tendo menos valor ali, até obviamente por causa da inflação, mas a gente acaba tendo menos poder de compra, entendeu? E acaba, né, prejudicando. Então, é interessante a gente sempre tentar entender essa questão econômica que um governo administra diferente de outro, entendeu? Então, por exemplo, Lula, a preocupação dele é colocar imposto e sustentar aquela máquina pública, né, e política dele ali, para ele poder espalhar e pagar ali os seus empresários de estimação e políticos de estimação. Então, é algo que é muito importante a gente sempre se atentar. A blindagem institucional. Não se conseguiu tirar, ou melhor, o Lula não conseguiu converter o Galípolo a fazer uma besteira. Ele não converteu, ele não conseguiu convencer o Galípolo a tomar uma decisão errada pro país. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom pra nação brasileira. Seguindo agora, presta atenção nisso aqui, ó. Fizeram L e agora estão reclamando. Presta atenção. Trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, nós acabamos de sair aqui da reunião, da mesa de negociação. Olha lá o Correios, 15 mil funcionários votaram no Lula e tal. Agora, você vê, cara, mano, vamos fazer a coisa certa. Propõe o fim do Vale Peru. Minha senhora, bomba foi o que vocês jogaram no Brasil votando no PT, votando no Lula. Agora vocês estão colhendo uma parte dos estilhaços. O fim dos 70% de férias que ela nem vinha pagando, que ela deu calote nos trabalhadores. Plano de saúde, onde a empresa deixa de ser a mantenedora, de ter a responsabilidade de ofertar o plano e passa a oferecer um plano através de uma operadora ou de uma administradora, o fim da entrega matutina e a volta do SD, porque estava condicionado à contratação. Então, essas são as propostas de hoje, de retirada de direitos. Amanhã, no dia 10 e dia 11, ainda nós vamos ter outras negociações, ela promete apresentar a proposta econômica amanhã. Então, a nossa resposta para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, para a nossa categoria, é a nossa assembleia do dia 16, de deflagração de greve. Nós fomos surpreendidos também no dia de hoje pelo ministro Haddad dizendo que não tem dinheiro para 13º. Então, companheiros, essa crise, ela não foi criada pelos trabalhadores e ela não tem que ser paga pelos... Nego, vocês votaram nesse governo, vocês não quiseram a privatização, agora chupa que é de uva. Trabalhadores. Então, dia 16, vamos lotar a Assembleia e vamos deflagrar a greve nacional. Amigos, isso aqui não vai ter grande aderência da população, na minha humilde concepção, mas vai queimar muito o governo Lula. Vai queimar muito. E agora vamos caminhando para a cereja do bolo. Mas antes disso, Vocês percebem que o governo Lula tá se queimando sozinho? Pois, é INSS, aí 129 milhões de contrato do Banco Master lá, meu. Isso aí até chocou a turma da advocacia, né? Porque, imagina, um escritório com um contrato de 129 milhões de reais. Agora, essa questão dos Correios, então, eles estão caindo tomando o próprio veneno, gente. acabei de receber essa promoção aqui no grupo que eu falei pra vocês.
diminuir as horas. Isso acontece no mundo todo, é assim que funciona nos Estados Unidos, no mundo todo. Não tem como você pegar e falar assim, eu quero que todos os brasileiros recebam 10 mil reais por mês. No primeiro mês que você tem atividade. Dessa Lula, CCJ, agência para comprar algum item, entra no grupo e fica de olho que provavelmente você vai se beneficiar. Agora, continuando, vamos para a cereja do bolo. Lula tá querendo expandir o kit Lula. CCJ do Senado aprova fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho para 40 horas. Eu acho que a jornada de 6x1 é muito alta, mas você não reduz jornada de trabalho assim. Você reduz jornada de trabalho aumentando a produtividade. Dessa forma, o trabalhador vai começar a ganhar mais e ele pode escolher diminuir as horas. Isso acontece no mundo todo, é assim que funciona nos Estados Unidos, no mundo todo. Não tem como você pegar e falar assim, eu quero que todos os brasileiros recebam 10 mil reais por mês. No primeiro mês que você pagar isso, 10 mil reais não vai valer mais nada, vai valer um salário mínimo. Ah, agora eu quero 20 mil reais. No mês seguinte vai valer um salário mínimo de novo. Não tem impressora que aguente fazer esse trabalho. Essa é a grande realidade, tá? Vai dar inflação, não vai dar certo. Isso aqui, ele tá querendo jogar uma bomba pra alguém travar. Isso aqui vai evoluir ou vai ser tombado no Senado ou na Câmara. Ele quer jogar essa bomba para conseguir queimar alguém nas eleições. Esse é o jogo de campo minado que acontece nas eleições. Alguém tem que travar. Se deixar passar, estoura o país. Quem que vai ser o último que vai ser estourado? Talvez o Lula. Não sei até onde vai, mas existe potencial pra isso subir bastante, até por sinal. Dito isso, agora vamos para o cerne da questão e da briga e tudo mais. O Lindbergh vestiu calça, pegou e falou grosso, subiu o tom e fala em afastamento do Mota à chefia da Câmara. Basicamente o impeachment que o Lindbergh está cavando aí para o Mota. Vai dar certo? Acho que não. Acho que o Lindbergh é um cara chato que fica só nessa... A grande realidade é a seguinte, ele tá chateadinho com a dosimetria. A dosimetria foi articulada com todo mundo. No meio do jogo, decidiram não apoiar. E aí virou essa bagunça que tá acontecendo agora. E o Senado deveria aprovar isso antes do Natal. Essa era a proposta. Não sei se vai seguir. Agora eu gostaria de mostrar pra vocês uma coisa curiosa. Eu gosto muito de acompanhar dados. Eu sempre trago pra vocês pesquisa e tudo mais. Mas o dado que eu tenho gostado de acompanhar sobre pesquisa eleitoral é esse aqui. Porque envolve dinheiro. É Polymarket, que é basicamente uma casa big que aposta se você consegue apostar nos resultados. E eu gostaria de trazer uma curiosidade pra vocês. Hoje a probabilidade do Lula, segundo o Polymarket, é 47%. Não acredito nela, você pode vir aqui apostar. Você pode apostar contra, a favor. 47% do Lula ganhar, 25% do Tarcísio ganhar e Flávio Bolsonaro 11% de ganhar. Eu realmente estou pensando em vender isso aqui, porque você consegue operar vendido ou comprado. Você consegue apostar que esse percentual é verdadeiro, que realmente está certo, ou que está errado. Eu realmente estou querendo apostar contra. Como eu nunca fiz aposta em coisas como essa aqui, eu fiz aposta lá em 2022 com um amigo meu que o Bolsonaro ganharia, e obviamente eu perdi a aposta. Então tô querendo recuperar meu dinheiro apostando que o Lula não vai ganhar a eleição, ou seja, que esse percentual está errado. Nunca fiz isso, estou pensando em fazer. Mas o que eu gostaria de mostrar é que o Tarcísio está com o maior percentual nessa casa de aposta de ganhar do que o Flávio Bolsonaro. Ou seja, está se acreditando que o Flávio Bolsonaro não vai para vias de fato. Porque se Flávio Bolsonaro for para vias de fato, não existe possibilidade da probabilidade dele ser 11%. Ou seja, se você acredita que a candidatura do Flávio Bolsonaro é realmente real, ele não vai arregar, ele não vai sair. Não arregar, acho que não é a palavra, mas ele não vai negociar e sair. Aqui tem uma oportunidade de ganho, porque se realmente for real, ele continuar até o meio de 26, esse percentual vai subir muito. Se você operar comprado, se você comprar essa probabilidade, você vai ganhar bastante dinheiro, na minha humilde opinião. Não é recomendação, não apoio que ninguém invista. Não invista não, aposte. Ninguém aposta nesse tipo de coisa. Mas é um ponto para você entender que, nesse caso, você consegue transformar a sua opinião em risco financeiro. E aí é interessante para ver quanto você acredita no que você pensa. Eu, por exemplo, tô pensando realmente em colocar dinheiro aqui na derrota do Lula. Não vou colocar um valor ultra mega relevante, mas colocaria. Se eu fizer a aposta, vou mostrar pra vocês e a gente descobre se eu vou perder dinheiro ou ganhar. Na última eleição eu perdi. Seguindo, Lula diz que avalia veto sobre dosimetria. Bolsonaro tem que pagar. Ele tá com muito veneno na boca e eu reforço, cuidado, engolir, Lulinha. Você não tem mais idade pra lidar com esse nível de veneno. E a grande realidade também é que ele não tem capital político pra fazer o Bolsonaro pagar. E se ele executar essa perseguição que ele está executando, o que vai acontecer é o seguinte, ele tá criando um arsenal de guerra pra perseguição. E não existe mais tempo hábil para ele destruir esse arsenal. Ou seja, se ele começar a destruir agora o arsenal, chega alguma coisa engatilhada em 2026. Ele não tá parecendo nem um pouco querer destruir. Ou seja, o próximo presidente vai ter um arsenal para correr atrás do nosso querido Lula, um arsenal muito relevante. E agora vem a preocupação do Xandão. O pedido do Moraes antes da votação da PL, que reduz as penas do dia 8 do 1. Segundo interlocutores, Moraes pediu para que o texto não tenha cara de anistia e não abrisse brecha para a liberdade de Bolsonaro, porque ele está com medo. Bolsonaro, se sair, a vida do Xandão vai ficar ainda mais complicada. Já existe um temor generalizado no STF, que eu já mostrei para vocês, de simplesmente, em 2026, caçarem eles de forma extrema. Com esta realidade imputada, eles estão querendo, de qualquer forma, se limpar. Alguns estão querendo se limpar e outros estão querendo lutar. Obviamente que o Xandão não tem hábito de se limpar, ou seja, ele está querendo lutar. A cara da criatura. Olha aí, pelo amor de Deus. Impedir que o pior aconteça. Não acho que é possível. Eu acho que a galera vai pra vias de fato, vai votar em todo mundo que falar que vai fazer a limpeza do STF. E quando subir todo mundo, lá eles vão querer limpar o STF. Esse aí é o careca do mal. Tem pessoas como eu que somos carecas do bem. Vai ter muito mais que o suficiente de base de voto. E não vai dar certo pro Xandão. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Contraste, a gente analisando todo esse contexto que tá acontecendo. Tem muita coisa para rolar, muito jogo para rolar. E eu acho que a gente, no final, sempre vai acabar feliz, tá? A história ainda não acabou, a história continua. Estamos todos aqui, né, nesse país, nessa terra. Então, por favor, não se esqueça de deixar o like, senta o pé no peito do like. Se inscreva para ajudar a gente, ajudar a verdade, sempre a verdade nesse país, que a gente merece, tá? E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo, galera. Vamos lá.